Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Ó povo descrente dos dotes culturais da família Bolsonaro, jamais suspeitastes de que o terceiro filho era tão talentoso na arte das letras. Ele compôs um dos contos mais belos da ficção das Arábias. Confira agora, ó incrédulos, a versão dos Bolsonaro para as joias que um bondoso sheik das Arábias doou à donzela Michele Bolsonaro em retribuição aos bons negócios que ofereceu ao marido dela para o Brasil. Negócios que só iriam nos beneficiar, brasileiros descrentes. Tudo se passou, segundo Eduardo Bolsonaro, da seguinte forma. Ele afirmou que os presentes foram enviados pelo bondoso governo saudita por meio do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Na volta ao Brasil, Albuquerque estava com pressa para pegar uma conexão e não tinha tempo para gastar com 16 milhões de reais em joias. Então ele pegou o desprezível pacotinho de joias e mandou um assessor qualquer passar pela Receita. Passa essa mixaria de 16 milhões de dólares em joias pela alfândega para mim, porque não tenho tempo para coisas tão ínfimas, diz Bento Albuquerque. Sempre segundo, evidentemente, a narrativa de Eduardo Bananinha Bolsonaro. Diz ele que o assessor foi passar as malas inocentemente pela alfândega e um maldoso funcionário da Receita Federal, desconfiado como ele só, perguntou o que tem aí dentro. Aí o funcionário do governo Bolsonaro não soube responder. Respondeu assim: olha, eu estou transportando um pacote que eu não sei o que é. Após abrirem, os agentes da Receita viram aquelas joiazinhas desprezadas pelo ministro das Minas e Energia, umas joias de apenas míseros 16,9 milhões de reais, e intuitivamente esse assessor imaginou: o que fazer, o que dizer diante de joias tão ínfimas? Deve ser um presentinho, uma lembrancinha para a primeira-dama, referindo-se a Michele Bolsonaro. Eduardo, o grande compositor de histórias ficcionais e fantasiosas, disse que Bento teria oficiado a Secretaria de Patrimônio Público, mas o negócio ficou por isso e as joias foram retidas pela Receita. E Eduardo Bolsonaro continua a narrativa do teatro do absurdo. Bolsonaro só soube das joias um ano depois, em outubro de 2022. Por um ano ninguém sabia o paradeiro de 16,9 milhões de reais em joias. Quando um sujeito, no dizer do autor Eduardo Bolsonaro, um sujeito falou para ele sobre os diamantes travados lá em Guarulhos. Não. Bananinha não imaginou que os diamantes haviam se embriagado e por isso estavam travados lá em Guarulhos. Então ele explica tudo o que aconteceu. Aí o meu pai, espontâneo, ingênuo, aquela alma pura, o que ele faz? Chega para o assessor mais próximo, aspas, de Eduardo Bolsonaro, tá?
chega para o assessor mais próximo, devia ser o ajudante de ordens, teoriza o 03, o coronel Mauro Cid, e diz: vê isso aí, resolve para mim, disse o parlamentar. E em seguida o Eduardo Bolsonaro admite que o ex-presidente recebeu um relógio, abotoadura, sei lá o que, coisas, apenas joias, não é? Apenas joias preciosas, não é? Mas que a defesa de seu pai mandou devolver, porque ele não faz questão. Ele guardou as joias com ele mesmo, mandou burlar a Receita Federal e entregar as que ele conseguiu pôr a mão direto, mandou entregar direto no Palácio do Planalto, sem passar pela alfândega, porque ele não faz questão, segundo o filho 03. Na realidade, as joias que ficaram de posse de Bolsonaro só foram devolvidas ao patrimônio público após a decisão do TCU. Eis que o malvado TCU decide que Bolsonaro tem que devolver os presentes. O deputado Bananinha disse que fica um negócio deselegante devolver os presentes dados pelo governo saudita. Claro que se fossem itens culturais, livros, não ficaria deselegante. Aí, como ele fez com tantos outros livros, devolveria, porque os árabes querem mostrar essa deferência toda. Então, ele fez o sacrifício de ficar com os presentes, não é? Com os mimos de 16,9 milhões de reais. Essa mesma justificativa já tinha sido dada por um outro ficcionista, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado, sanfoneiro, que disse ser deselegante devolver um relógio de luxo que ele ganhou do governo do Catar em 2019. Essa comédia já foi realmente um pouco longe demais, não é? Na verdade, estão debochando do país e achando que todos são realmente idiotas. Não há a menor dúvida de que o bolsonarismo acredita que só eles têm neurônios na face da Terra, não é? E contam uma história desse jaez, desse calibre, e querem que todo mundo acredite, senão vai ser chamado de malvado perseguidor do inocente Bolsonaro. O fato é que ninguém está achando graça de tudo isso, as provas se avolumam contra Bolsonaro e a situação dele se aperta cada vez mais. Na verdade, qualquer pessoa que conheça um pouco de lei dirá que Bolsonaro vai passar talvez os melhores anos do que lhe resta de vida ativa vendo o sol nascer quadrado, por conta dessa vergonha que é a postura dele diante da lei. Seja como for, minha amiga, meu amigo, basta aguardar. Você tenha certeza que não vai ficar por isso mesmo. Bolsonaro vai ter a resposta que ele merece. Um abraço para todo mundo.